Hoje a gente vai mergulhar fundo. Na vida e no legado de Eliezer Jesus Barreiro. Um nome, fundamental na ciência brasileira. Ele nos deixou em 2024, Exato. Uma perda enorme para a química medicinal. Sim. E a ideia aqui é fazer uma homenagem, sabe? Percorrer a trajetória dele, também tentar entender um pouco das marcas que ele deixou pra gente. Exato. E a ideia é entender essa trajetória, como ele se tornou tão influente e o que ele deixou de contribuição científica, acadêmica, até as ideias dele sobre o futuro da área. É uma jornada em tanto. Com certeza. Muita ciência, colaboração, uma história bem completa. Eu costumo dizer que os medicamentos que nós usamos no Brasil falam todos os idiomas, menos o português. E isso é uma limitação um desafio extremamente importante a ser vencido. E com certeza qualquer medicamento que nós possamos vir a fazer, inovação ou não, vai ser feito na nossa moeda e, consequentemente, isso já implica num custo menor. Nós temos um compromisso de honrar a Constituição, que diz que a saúde é um direito de todos. Para isso, nós temos que viabilizar o acesso do brasileiro aos medicamentos. Nem tudo que a bula diz é absolutamente a verdade. A bula não mente, ela omite, né? E como eu digo aos meus alunos, se o farmacêutico acredita na bula, ele é bulo, né? Porque a ele cabe saber ler as entrelinhas da bula e fazer valer o que eventualmente a bula omitiu. Você sabe como é que se descobre um medicamento? Não tenho a menor ideia. A população deve ficar ciente da ciência que tem por trás do medicamento, até para que ela possa definir exatamente o limite dos seus direitos e exercê-lo. Na medida em que existem estratégias das grandes empresas farmacêuticas de promover o medicamento, facilitando algumas vezes a própria automedicação, a empurroterapia. Nós devemos aprender a nos comunicar com o leigo que não tem a vida científica ativa, para que a gente possa ter a parceria com a sociedade, que ela compreenda que em cada ato da sua vida cotidiana existe uma influência científica. Dentre as atividades de divulgação e popularização da ciência, uma das que nós mais prezamos é a atividade junto às escolas. Isso porque a gente tem a concepção de que, através do menino, do jovem, a gente consegue ter uma entrada pela porta da frente na casa das famílias. E isso faz com que aumente muito a credibilidade do discurso que a gente possa fazer. E dessa maneira nós temos quase que assegurado, ou a expectativa de tê-lo, um efeito multiplicador muito eficiente, o que vai, de certa maneira, permitir uma divulgação onde a gente não estaria, a gente não teria acesso facilmente. Então, através da escola, fomentando uma pedagogia do uso seguro dos medicamentos, com a disciplina mais efetiva, nós entramos na casa das pessoas, pela porta da frente, fazendo essas ações funcionarem. Mas, professor, como é que se descobre o medicamento? O medicamento é um processo extremamente complexo e que contém um fármaco. O medicamento exige uma capacidade de conhecimentos de várias áreas. Em função dele ser, assim como a gente pode dizer, multidisciplinar, ele exige que se compreenda bem o momento da doença, quais são suas causas, para que a gente possa eleger uma maneira de intervir de forma segura através de uma substância química que deverá fazer aquilo que se quer que seja feito, bem feito. Rio de Janeiro, 1947.
Nasceu prematuro, olha que coisa. E a infância, interessante, foi marcada pelos pais. Ambos professores com deficiência visual, lá no Instituto Benjamin Constant. Nossa, que diferente. E tinha os irmãos também, parece uma base familiar bem sólida, né? Sim, parece ter sido um ponto de apoio importante. É um início de vida que já mostra, assim, uma certa resiliência necessária, né? Exigiu cuidados especiais, foi criado pela avó, pelas tias. Sim, ele até se descrevia como o bibelô da casa nessa época. Bem protegido, imagino. Pois é. E é fascinante ver como essas primeiras experiências, mesmo com as dificuldades, sabe, parecem ter alimentado uma curiosidade enorme nele. A descoberta do mundo fora daquele círculo familiar mais próximo, tipo, ir pro colégio. Ou aquela história da casa do amigo com a biblioteca gigante. Nossa, sim, ele chamou de paraíso. Pra quem não tinha muitos livros em casa, deve ter sido incrível. Um marco, né? E aí tem um detalhe curioso. Ele fazia pré-vestibular pra medicina. Aham. E achava biologia um porre. Tipo, bem chato mesmo. Sério? E o que mudou? Uma visita a um laboratório lá na Praia Vermelha. Parece que aquilo, sabe, fisgou ele. E aí, bum, escolheu farmácia. Que virada! E a faculdade nos anos 60, né? Imagina a efervescência. Total. E ele descreveu a universidade como liberdade absoluta. Uma época intensa, né? Muito. Mergulhou no movimento estudantil, presidiu o diretório acadêmico, participou da passeata dos 100 mil. Fez grandes amigos lá também, né? Como o Ângelo, que foi um parceiro importante depois. Exatamente. Foi nesse ambiente que a química orgânica, o trabalho em laboratório, parece que o fisgaram de vez. E aí vieram os primeiros passos acadêmicos. Bolsa da Abifarma, que é a Associação da Indústria Farmacêutica, né? Isso. E depois o mestrado no NPPN, lá na UFRJ, Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais. E teve um encontro-chave, né? Com o químico Pierre Rabé, depois de um seminário. Verdade. Foi o que definiu o doutorado dele no exterior, lá na França. E depois do doutorado, ele ainda passou um tempo importante na UFSCar, em São Carlos, ajudando a montar a pós-graduação em Química lá. Um papel super importante lá. Ficou 4 anos, né? Ajudou muito a consolidar o departamento. Voltou para o UFRJ em 84. Foi uma fase de muito trabalho. Ele mesmo se descrevia como workaholic, muito competitivo. Essa competitividade, mas também uma visão muito estratégica, marcou a carreira dele. E o grande ápice, acho que podemos dizer, foi a criação do LASBio, né? O Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas na UFRJ. Um marco total. Total. Desde o comecinho, o objetivo era claro e bem ambicioso, eu diria. Desenvolver medicamentos inovadores, sabe? Com a ciência feita aqui no Brasil. Pois é, isso é muito relevante. Pensar que, lá nos anos 90, um laboratório universitário já nasceu com essa missão tão complexa, né? De ir do básico até um potencial fármaco. Exato. Mostra uma visão, assim, estratégica e de longo prazo. O LASBio tem uma tradição bastante consolidada em química medicinal. E a química medicinal é uma das pernas principais, junto com a farmacologia, da inovação radical em fármaco. A visão dele para o LASBio era muito à frente do tempo. Unir a química fina com a avaliação biológica. Era algo raro aqui. E virou um polo, né, de atração de talentos, financiamento, uma referência em química medicinal nacional e internacionalmente. Exato. E olha, os resultados são expressivos. O laboratório desenvolveu mais de 2.000 substâncias bioativas. 2.000? É um número impressionante. Muito. E não ficou só no papel, né? Conseguiram dezenas de patentes aqui no Brasil e, o que é crucial, lá fora também. Protegeram a inovação. Essa questão da patente internacional é fundamental para ter qualquer chance de um dia chegar ao mercado global, né? Mostra que a pesquisa tinha um nível de qualidade e novidade reconhecido. O material que a gente analisou aponta para um outro legado, talvez ainda mais importante. Qual seria? O legado humano, a formação de gente. Centenas de mestres, doutores, pós-doutores que passaram pelo LASBio. Ah, sim. Esse ponto é crucial, a formação de pessoal qualificado. Exato. Cientistas que hoje estão espalhados por aí, sabe? Em universidades, institutos, na indústria, aqui no Brasil e no exterior. É uma capacidade que se multiplica. Ele tinha orgulho disso. Falava que gostava de ser superado pelos alunos. Hoje, os principais colaboradores são pessoas que
começam no laboratório como meus estudantes. E hoje superaram o mestre. Olha só, isso não tem preço para um professor. O Lasbil virou um celeiro. De lá saíram nomes como Carlos Alberto Mansur, e foi lá também que começou a parceria científica e de vida com a Lídia Moreira Lima. Ah, legal. Mas voltando às contribuições. O livro. Ah, claro. O Química Medicinal, as bases moleculares da ação dos fármacos. Virou referência obrigatória, né? A Bíblia da área no Brasil, sem dúvida. É de autoria dele e de um ex-aluno deles, que é o Carlos Alberto Mansur. Tradicionalmente, a química e a farmacologia eram muito separadas, sabe? Cada um no seu quadrado. E o Barreiro forçou essa aproximação. Física mesmo, e intelectual. Ele sacou que, para inovar em fármaco, precisava dessa conversa constante, dessa sinergia. Meu escritório era no bloco A, eu saio da minha sala, vou descer aquela escala caracol do bloco A do CCS, e no meio da escada vem subindo o Edson Albuquerque com a Edna. E eu disse, poxa, mas que prazer, você por aqui, eu ia lá. Eu disse, nós viemos aqui. O que os trouxe aqui? O Pronex. Ele, porra, era o que estava me levando lá. Então, essa escada que eu descia e que o professor Edson vinha subindo. E quando nos encontramos para começar o projeto do Pronex, que foi o projeto de intercâmbio com a química medicinal e a farmacologia. Tudo começou aqui. Então, dali já nasceu uma simbiose que permitiu a gente fazer a primeira proposta de rede no Pronex, com essa coisa do biológico com o farmacológico. De fato, em 2004 e 2005, nasce o primeiro programa com essa característica visando a descoberta de fármacos, conciliando a farmacologia e a química medicinal. Essa capacidade dele de articular, de pensar grande, levou ele a coordenar projetos maiores ainda. Primeiro o Instituto do Milênio e depois o INCT em Inofar, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos, lançado em 2009. O aprendizado feito durante o Pronex, construímos um negócio mais focado no milênio, ganhamos o edital do milênio, que na gestão do ministro Sérgio Rezende muda de nome. A filosofia era a mesma, era uma rede de pesquisa com foco. O nosso foco era o fármaco. E aí surge, com o nome de INCT, a proposta em 2008. Aí com esse aprendizado eu aplico no INCT, agora é um negócio mais amplo, porque agora já passa a ter a colaboração de pessoas fora do gravitar na órbita do UFRJ. E aí a gente consegue construir uma rede realmente nacional. Essa parte bem ampla exige que se trabalhe em equipe. E as equipes, hoje agregadas no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, permite que as competências nacionais possam, cada um, dar a sua contribuição dentro da sua área específica, para que esse conhecimento nos leve a uma molécula que seja um fármaco que fale português. A UFRJ é referência quando o assunto envolve medicamento e pesquisa. Tanto que funciona aqui a sede do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fármacos e Medicamentos, o INCT Inofar. O Instituto é uma rede formada por quase uma centena de pesquisadores distribuídos por 34 grupos de pesquisa no Brasil inteiro, com um objetivo central: inovar para curar doenças. O professor Eliezer é o coordenador dessa iniciativa. Eu costumo dizer que nós utilizamos para tratar a saúde da nossa população medicamentos que falam todos os idiomas, menos o português. E aqui vocês querem criar medicamentos que falem português? Com sotaque carioca, se possível, e um pouco de sotaque nordestino, mineiro, gaúcho, etc.
Ele tinha essa visão de que a química medicinal era a espinha dorsal para descobrir novos fármacos e martelava naquela ideia de fármacos que falem português. Exato. A busca pela soberania nacional na área. Alô, professor? Oi, professor, aqui quem está falando é Sônia, que falou com o senhor mais cedo. Oi, Sônia, como vai? Professor, é que eu esqueci de falar para o senhor que o meu filho tem asma e ele não se dá com nenhum tipo de medicação. O senhor poderia pesquisar uma medicação melhor para ele? Sônia, olha, essa história de medicamentos melhores é complicada, mas uma das motivações que se pode ter para descobrir novos medicamentos é exatamente procurar fazer com que os que já existam para algum tipo de aplicação terapêutica possam ter propriedades melhores, podem ser mais seguros, podem ser mais eficazes. Isso quer dizer que tenham, portanto, mais segurança no uso e menos efeitos colaterais. E, sobretudo, na asma, que tem um impacto muito grande sobre pessoas jovens, crianças, etc., a segurança no seu uso, os medicamentos devem ser, portanto, muito mais seguros. E nós, no nosso laboratório, temos, de certa maneira, desenvolvido muitos esforços. Ai, que ótimo! No sentido de fazer medicamentos que possam ser úteis e melhores para o tratamento da asma, e, claro, utilizáveis por pessoas jovens, crianças, idosos, que são as pessoas cuja população mais atinge a asma. Aí a gente chega na escola de verão em Química Medicinal. Isso parece ter sido um negócio gigante. Foi transformador, sem dúvida. Começou lá atrás, né? 94. Sim, 1994, e com uma visão muito prática e, ao mesmo tempo, visionária. As minhas motivações para criar a escola de verão foram, na verdade, duas. Uma muito influenciada pelo professor Otto Gottlieb, que fez uma escola de verão em 1973. E o que me cativou enquanto mestrando à época era o fato de que autores de livros que eu estudava estavam presentes fazendo palestras. E muitos anos depois, a gente viveu uma experiência similar em São Carlos, na Federal de São Carlos. Quando eu vim para a UFRJ e fiquei responsável pela Química Medicinal, eu percebi que era uma oportunidade para que a gente pudesse usar o espaço físico ocioso de uma universidade pública durante o período de recesso nas férias de verão e aproveitar para divulgar os conhecimentos, as bases, os fundamentos, os princípios da química medicinal, que à época, em 1994, não tinha muita identidade própria. Foi assim que tudo começou. Um dos apelos que a Escola de Verão tinha para que os alunos viessem assim, bastante motivados era o fato óbvio que é Rio de Janeiro. Muitos, pela primeira vez, visitavam o Rio de Janeiro com a desculpa da escola de verão. E isso trouxe pessoas do interior do Rio Grande do Sul até os confins do norte da Amazônia. Uma das motivações assim, filosóficas da escola de verão, lá nos seus primórdios, era exatamente contribuir para a capacitação do profissional que possa atuar nessa área, nessa disciplina, e que pudesse contribuir para que nós começássemos a ter os fármacos falando português. De certa maneira, alguns estudantes realmente responderam a esse desafio, alguns tornaram-se docentes, motivados pela participação na escola e por vocação. A escola despertou vocações, alguns descobridores de fármacos estiveram na escola, vários pesquisadores de primeiro mundo mesmo, de universidades, empresas, algumas instituições não governamentais, vieram participar da escola de verão e não são poucos os resultados de colaboração científica que permitiram, inclusive,
alguns alunos da escola aproveitarem o contato com esses professores para fazer estágios, pós-doutoramentos e assim por diante. Occasion to bring in international scientists who can share their experience. So I think it's good for Brazil to get the students together, get to know each other, and it's good for the students to have international scientists. Trazer esses medalhões, esses rockstars da química medicinal mundial, não era só para dar palestra, entende? Tinha mais coisa. Claro, era para mostrar para os estudantes daqui, olha, é possível fazer ciência de impacto global no Brasil. Inspirava, criava conexões, elevava o nível, mostrava que o sonho dos fármacos falando português era viável. Quando nós começamos, era impensável que nós chegássemos aonde chegamos. Isso aí é certo que é um esforço de uma equipe. E com esse teamwork, eu creio que a coisa ficou uma estrada muito fácil de percorrer. E eu tenho, obviamente, a grata satisfação do dever cumprido, me dá o conforto de poder jogar a toalha e largar o osso e seguir em frente. O fato da escola receber, a partir da 26ª edição, o nome do professor Eliezer Barreiro é um tributo que eu imagino mais do que merecido. Quer dizer, acho que a gente eternizar a escola com o nome do professor Eliezer é o registro para todo sempre da relevância que ele teve como criador, fundador da escola e talvez, eu diria, sem dúvida nenhuma, o maior incentivador do avanço da química medicinal no Brasil. Quer dizer, as escolas de verão são uma das ferramentas através das quais ele conseguiu atingir pessoas em lugares distantes, pessoas com formação distante, atrair para a área da química medicinal e contribuir para a formação dessas pessoas. E é uma praxe também em reconhecimento internacional, quando alguém realmente deu a sua contribuição máxima a um determinado evento, batizá-lo com o nome do criador. Alô? Alô, professor? O senhor já conseguiu preparar o medicamento? Quando é que eu posso ir lá na farmácia comprar? Uma boa pergunta. Veja, é uma questão bastante delicada. A última vez que conversamos, eu tentei mostrar a você que esse problema é um problema complexo, que exige várias ações, e o papel que a universidade pode destinar a isso é exatamente explorar e utilizar bem o conhecimento dos seus professores, dos seus estudantes, e chegar a uma substância que possa ter uma aplicação. Entretanto, o produto final que você vai encontrar na prateleira é um bem industrial e, como tal, vai exigir uma parceria a ser construída com os agentes empresariais, públicos, privados, que vão poder colocar essa substância na caixinha, digamos assim, e, finalmente, na prateleira a teu dispor. E é evidente que nós, aqui no nosso grupo, estamos interessados, no nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos, a construir essa participação do setor empresarial e, evidentemente, também, como esse projeto é patrocinado pelo governo brasileiro, compor essa trilogia universidade, empresa e governo para que nós possamos cumprir todas as etapas desse caminho e levar o medicamento até a prateleira. Como a sorte sorri para quem trabalha, nós com certeza vamos chegar, eu espero, até a prateleira. Então, não se desespere, fique atenta e tenha um pouco mais de paciência que essa substância vai chegar lá. E se você torcer para isso, vai ajudar bastante a gente. Tá bom, professor. Obrigada. Até logo. Ele não era de ficar só no laboratório, de jeito nenhum. Rodava o Brasil. Rodava, divulgando a área, formando gente e, o que é crucial, construindo pontes. Pontes entre a universidade e a indústria. A parceria com a Aerofarma, por exemplo. O laboratório sempre teve essa busca, esse sonho de que a nossa atividade de pesquisa deveria chegar até a prateleira da farmácia. Então, essa parceria, é natural que ela ocorresse, porque a empresa está disposta a mudar o paradigma e investir em inovação. Então, nós temos um insumo
que interessa à empresa. Então, portanto, resultou então nesse termo que eu estou muito otimista, aonde ele pode evoluir e nos levar. Nós achamos na UFRJ, encontramos na UFRJ, no grupo do professor Eliezer, uma ciência muito sólida na área de química medicinal. Adianta o nosso processo de desenvolvimento, reduz o nosso custo, eu tenho uma melhor formação intelectual nas áreas que eu preciso dentro desses grupos. Não há em lugar nenhum do mundo uma indústria inovadora que não tenha um ponto de apoio na ciência básica dentro da universidade. O acordo ele pode fomentar, além dos recursos dos royalties, desafios científicos que hoje nós não antecipamos e que pode ser fundamental para novas teses, novas publicações, nova competência científica. Um acordo desse, na forma como nós o construímos junto com a Eurofarma, nós temos a possibilidade de ter pós-doutores pagos pela empresa. Então você cria oportunidades de inserção profissional em quadros de trabalho qualificado para doutores que, de outra forma, vão ficar sem opção de trabalho. Ouvindo tudo isso, lembrei de uma frase dele sobre tomar decisões e seguir em frente. Ir atrás dos sonhos sem arrependimento. A trajetória dele é a própria personificação disso, né? Uma dedicação absurda. Total, mas sem perder o lado humano, pelo que contam. Uma generosidade intelectual rara. O foco era capacitar a próxima geração para levar a área adiante, sabe? Garantir que a roda continuasse girando, como ele mesmo gostava de falar. Era isso mesmo. Não era algo para ele, era para o futuro da ciência no país. Exato. Então, quando a gente lembra do Eliezer Barreiro hoje, a imagem que fica é a de um arquiteto mesmo. Um arquiteto da química medicinal moderna no Brasil. Não só um cientista brilhante, mas um visionário, um articulador que juntava pessoas, instituições, ideias com uma energia que contagiava. A trajetória dele é muito inspiradora. Com certeza. Eliezer Barreiro foi um construtor de laboratórios, de redes, de programas de pós, de gerações de químicos. Ele ajudou a moldar a química medicinal no Brasil. Sim. E isso deixa a gente pensando, né? Se ele batia tanto na tecla da colaboração universidade-empresa, que ainda é um ponto sensível aqui. Pois é. Que novos modelos, que incentivos poderiam surgir hoje para destravar isso, para acelerar ainda mais a descoberta de fármacos no Brasil, aproveitando essa base que ele ajudou a construir? É interessante observar que o Brasil hoje tem todas as condições próprias para dar o salto decisivo nessa questão dos fármacos que falam em português. Nós temos a competência acadêmica, talvez faltem em quantidade, mas em qualidade inegável. Nós temos instalações que podem responder a esses desafios. O que falta talvez seja uma política de apoio contínuo para que esse esforço, que leva tempo, consiga o tempo necessário de chegar ao termo. Perseguir a fronteira, eu acho que é o que equivale em esforço ao ser pioneiro da minha geração, entendeu? Eu estou fazendo um paralelo nessa ordem, quer dizer, o pioneiro ele tem que ralar muito, porque ele chega cedo, ele tem que limpar a mesa, ele tem que esquentar a água do café, ele não tem mesa pronta. Trabalhar na fronteira, com tudo que hoje a ciência brasileira já conquistou, é obrigação. E vai ser tão duro quanto foi os pioneiros, na minha percepção. Mas como a minha contribuição já foi dada, eu não me preocupo mais com a fronteira. E aí eu deixo isso de uma forma muito confortável, de fato, sem me comprometer, eu deixo isso para as gerações futuras, que achem as suas fronteiras, como eu garimpei o pioneiro, cada um na sua. Os momentos são outros. Ele é o exemplo da pessoa que foi a lugares os mais diferentes desse país para falar de química medicinal. Foi um caixeiro viajante, promotor da química medicinal como ciência chave, ciência importante para a soberania de fármacos desse país. Mesmo com a partida do professor Barreiro em 2024, essa rede de talentos e o trabalho do laboratório continuam. A trajetória do Eliezer Barreiro é realmente um testemunho de resiliência, de paixão pela ciência e uma capacidade incrível de construir
de liderar. Desde aquela infância, com desafios únicos, passando pela agitação da universidade, do ativismo, Até se consolidar como cientista de impacto internacional e criar o Lasbil. Uma vida de dedicação, intensa. muito intensa. Pensando em todo esse esforço dele para os fármacos falando português, no caminho que ele abriu, fica aqui uma provocação final, talvez. Manda. Diante desse legado e do nosso potencial gigantesco, quais são hoje os maiores desafios, e as oportunidades mais claras para a gente finalmente ter mais autonomia, mais inovação na descoberta e produção de medicamentos aqui no Brasil? Como é que seria o Brasil quando ele conseguir produzir os seus próprios medicamentos? Eu tenho uma preocupação muito grande agora com o futuro, em função de ter aprendido a ser avô. E isso me despertou de novo essa curiosidade de contribuir cada vez mais para um futuro melhor. Eu acredito que a nossa vontade faz acontecer.